Bem-vindo, Morto de Fome! Esta é a última parte da trilogia Comidas de Estádio, com Tosca, Paulo Mancha e o Biratã Leal. Se você não ouviu desde a primeira parte, volta lá no começo, porque tem história que não acaba. É pra ver ou pra comer? Agora que os estádios estão sem público e as comidas nos estádios não podem ser consumidas, qual que seria a comida de estádio que você recomendaria para o fã de esporte fazer na sua casa para assistir o beisebol ou assistir o futebol americano? Olha, eu vou dar uma dica. É um negócio que, assim, a descrição parece muito estranha, mas eu comi e gostei muito. Em Pittsburgh tem uma lanchonete chamada Pepe's, né? Que é a lanchonete preferida dos torcedores dos Steelers, né? Do time de lá, porque eles têm um sanduíche chamado Number 7, que é o número do Big Ben, do Ben Roethlisberger, quarterback do Steelers, e ele é apelidado, esse sanduíche, de Roethlisberger, né? Em vez de Roethlisberger. E é um negócio maluco. Eu tô até aqui com a receita dele, porque ele o que ele faz? É um sanduíche que eles fazem um hambúrguer, eles fritam um hambúrguer, aí eles picam um hambúrguer, aí eles fritam uma salsicha meio linguiça, picam essa linguiça, misturam as duas carnes, põe num pão comprido, como se fosse de hot dog, e cobre isso com queijo e ovo, né? E esse é o Roethlisberger, tá? Ou seja, é uma mistura de hot dog com hambúrguer, tudo picado com queijo e ovo. O aspecto é feio, mas é uma delícia o sanduíche. Olha, isso em Santos chama X calafrango catupiry. É maravilhoso. É bem isso, é exatamente o que você descreveu. Se quiser ir no quiosque da praia e pedir um X tudo, é exatamente o Roethlisberger. O Roethlisberger. Enfim, fica a dica aí, muito né? Você bom. Frita uma linguiça, frita um hambúrguer, pica tudo, mistura tudo, ovo, queijo no pão de hot dog e manda bala. Não tem erro. E você? Morde, clica 9, morde de novo 9, depois, né, qualquer coisa, clica o 1. É isso. Assim, acho que um cachorro-quente é uma coisa bem típica, né? Mas então capricha no cachorro-quente. Então, assim, se você... Claro, daí vai dar condição de cada um que vai ter, né? Também não tô querendo que todo mundo fique gastando muito dinheiro. Mas se puder, tenta comprar uma salsicha melhorzinha, sabe? Um ingrediente bacana. Tenta fazer ela numa frigideira ali, em vez de jogar ela na água, porque ela perde mais. O pouco gosto que ela tem, você perde com ela na água, mergulhando ela na água. Sim. E daí, por exemplo, se possível, tenta pegar um ketchup legalzinho, um ketchup que, assim, alguma até com ketchup meio barbecue, sei lá o que, né? Ou com jalapeno, alguma coisa assim, porque daí dá uma cara mais de sabores que a gente come muito lá. Ou fazer aquilo que eu falei daquela linguiça que eu comi no estádio do New York Mets, linguiça com cebola, pimentão de várias cores em tirinha refogado ali. É uma delícia. Ou então, vai no nacho. Vai no nacho, prepara um guacamole, é super fácil fazer um guacamole em casa, é mega fácil, né? Faz um chili com carne moída e feijão ali, pega o feijão que sobrou ali, que sobrou do almoço do dia anterior ali, que ficou naquele pote de sorvete dentro da geladeira, joga uma carne moída lá, põe uma pimenta, se tiver uma pimenta sabor mexicano meio jalapeño assim, melhor, né? E monta assim no sanduíche, que também monta assim num potinho, né, aliás, esse chili, e mergulha ali com nacho. Se você tiver um nacho que você puder fazer, ou comprar um nacho mais artesanal, melhor. Se não, vai no Doritos mesmo. Não é a mesma coisa, mas tenta um Doritos um pouco de sabor neutro, para também não dominar muito o sabor do Doritos em si, não esconder o sabor do resto, né? Para ter um equilíbrio ali. Tosca, Matheus, posso dar uma dica de um drink para acompanhar esses pratos do Bira? Pode. Eu visitei o Marlins Park, né, o ano passado, o estádio do Marlins em Miami, e eles têm no estádio ali uma mini filial do Clevelander, que é um hotel, bar, restaurante que tem em Miami Beach. Inclusive tem uma piscina dentro do estádio, tem a piscina
que simula a piscina do Clevelander, que é esse Nossa. hotel famoso lá de Miami Beach. E no cardápio deles, eles têm um drink que quando eu bati o olho, eu falei, até eu tô fazendo um vídeo agora na minha cobertura do Super Bowl lá em Miami, e vai ter esse frame aí lá no vídeo. Eles têm um drink chamado Brazilian Berry, né? Brazilian Berry. Eu olhei o nome e falei, Brazilian... Que é muito curioso, porque nós não temos berries aqui no Brasil, né? Exato. Qual é a berry brasileira? Pois é, né? E aí esse drink... Mas eu pedi o drink, ele é uma delícia, é super refrescante. Como é que ele é feito? É clube soda, limão espremido, morango batido, né? E o que eles chamam de cachaça Leblon, que eu não sei que cachaça que é essa, mas é cachaça, né? Mas com bastante clube soda para ele ficar mais levinho, para você poder beber junto com a comida e ser refrescante, né? Então ele fica como se fosse uma caipirinha mais fraquinha e com morango também, morango e limão. E é bem gostoso para acompanhar pratos pesados, pratos com nacho, com pimenta, essas coisas, porque é uma coisa mais refrescante, mais gasosinha, ele dá aquela limpadinha assim. Quando eu comi em Miami Beach, eu comi justamente, eu lembrei que o Bira tava falando de nachos, eu pedi uns nachos lá e pedi esse drink também. Inclusive os nachos não eram nem do Clevelander, eu levei lá na cara de pau, abri e comecei a comer junto com o drink deles, né? E quase fui mandado embora, né? Mas enfim, é uma boa dica de drink também, já que a gente só falou de comida aqui e não falamos nada de bebida. Não, né? é bom. Sempre Tem que importante. sempre ter alguma coisa para acompanhar. Eu, por exemplo, quando fui nos estádios, fiquei impressionado com a cerveja que saía do fundo do copo, né? E aquelas coisas de você encaixar ali, a cerveja vai subindo. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Então, para mim, no estádio sempre acabou sendo a cerveja, mas o drink é uma ótima opção. Aliás, deixa eu fazer dois adendos, duas coisas que eu esqueci de comentar de comida de estádio, também experiências muito boas e raras. Primeiro, para quem for para Inglaterra, a tradição de comida no estádio na Inglaterra é a torta, aquela pie, né? É uma tortinha ali, né? Que se até come em pub, né? É típico torta de pub. Bom, comida inglesa, assim, eu até acho que... Shepherd pie, né? Shepherd pie. Não é necessariamente a shepherd pie, é uma coberta. A shepherd pie, por exemplo, ela não tem base, né? É uma que tem base, né? Uma torta fechada mesmo, uma tortinha mesmo, assim, com carne e um molho ali dentro, né? Acho que a comida inglesa, ela não é tão boa, realmente, nem compara com a da Inglaterra, com a da Alemanha, da Itália, tudo, mas também não acho que não é um horror total, assim, é uma comida que dá gostosinho de comer às vezes. Mas se você vai no estádio, abra a possibilidade, abra a mente de pedir a torta vegetariana. Porque eu fui num jogo do Fulham e daí a gente acabou pedindo a torta vegetariana e ela era muito melhor que a torta de carne. Porque a torta vegetariana era indiana. E daí vai aquele know-how dos indianos de fazer comida saborosa e vegetariana. E assim, eles sabem mexer melhor com o sabor do que os ingleses, assim, cá entre nós, né? Donos das especiarias, afinal de contas. Exatamente. Então, assim, abra a mente, abra a possibilidade de ir na torta vegetariana, vale muito a pena, às vezes. Tá? Olha só. E ela tende a ser mais barata. E outra coisa, queria lamentar uma experiência que assim, era única da Arena Corinthians, que eu comi na época da Copa do Mundo. Que tinha lá no Shopping Itaquera, tinha um negócio que muita gente ia lá, que passava no shopping, saía do metrô, passava no shopping e depois para ir pro estádio, né? Sim. Mas fechou esse lugar, então espero que ele reapareça, tudo que tinha cachorro quente de feijoada. Então assim, era o pão, em vez da salsicha era uma linguiça e depois em cima era feijoada. Feijoada com feijoada com um pouquinho de farofa, couve. Era uma delícia, era muito bom. Você reclamando da pizza de estrogonofe do Sul, olha só. Olha só. Mas ó, eu vou dar então uma dica aqui para quem estiver em casa e quiser simular o seu estádio. Eu faço o PCL, né, que é um cachorro-quente turbinado, seria um choripan, que é o pão com linguiça. Tu coloca qualquer linguiça no forno, aí pega o pão da sua preferência, abre e aí também, cara, o molho que tu quiser. Mas eu me lembro disso no nosso 7-1. E aí, cada gol da Alemanha, eu tava com uma linguiça na mão e eu larguei as linguiças rápido, achando que o problema era a linguiça. Não, preciso largar esse negócio aqui, que é isso que tá dando gol. Não, mas é uma coisa que eu mesmo. adoro fazer. Olha, você sabe que essa coisa da linguiça da azar, o Bira conhece o Berg, o Walterson Sardenberg, sobrinho, sim, né? Sim. Conhece. Jornalista famoso aqui de São Paulo, tudo. Santista. E santista fanático.
E ele tem uma superstição que toda final que o Santos vai, final do campeonato, ele tem que ir na rua comer um sanduíche de linguiça na rua em algum lugar. Porque às vezes que ele comeu, o Santos ganhou, e às vezes que ele não comeu, o Santos perdeu a final. Então tá aí, ó. Fazer um PCL, uma linguicinha no forno, pão de sua preferência e aí o molho também. Muito bem. E qual que é a comida do estádio brasileiro, ou seja, essas que a gente já discutiu aí no começo do episódio, que a gente deveria fazer em casa para manter a tradição? Bom, o Bira que deve responder essa daí. Não sei, acho que assim, quando eu era editor da revista Trivela, a gente fez uma matéria que a gente falou com pessoas de tudo quanto das principais capitais brasileiras, tudo, quais eram as comidas típicas de um estádio em cada lugar ali. E daí, assim, a gente tentou separar as que fossem mais locais, assim, né, mais regionais. Até tinha o entreveiro, por exemplo, é uma coisa que os gaúchos apontaram muito como opção lá no Rio Grande do Sul, tudo. Daí tem aqui em São Paulo, por exemplo, tem aquela coisa do estádio da Portuguesa, o estádio do Juventus tem as suas comidas do próprio estádio, dele não é da cidade, é uma coisa de cada estádio, né? E assim vai, né? O Biscoito Globo no Rio de Janeiro, né? E então, uma coisa que era quase universal em quase todas o pessoal que a gente foi consultar, quase todos apontaram como algo que tinha, era o sanduíche de pernil. Em quase todos os lugares o sanduíche de pernil era apontado. Então acho que talvez seja o clássico universal, o clássico do estádio, brasileiro. O clássico do estádio brasileiro é um sanduíche de pernil. E, pô, sanduíche de pernil é uma delícia, né? Então, assim, sanduíche de pernil com molhinho ali, acho que se você quiser fazer em casa ali um sanduíche de pernil, vai em frente, acho que é o que vai mais representar qualquer que seja a região do ouvinte, e acho que é uma boa chance dele se identificar. Uma boa. E dos food trucks, Mancha, o que você recomenda, que você ouviu? Olha, você experimentou, na verdade, né? Cara, assim, é o que eu falei, o pessoal o Tosca é gaúcho, ele sabe do que eu vou falar. O pessoal hoje em dia tá começando a sofisticar cada vez mais a carne, né? O churrasco levado no food truck, né? Então eu recomendo isso, né? Se você vê um cara que tá vendendo ali uma costela, que tá vendendo ali fazendo um brisket, exatamente, que é uma coisa que tá entrando no Brasil. O brasileiro não tem esse costume de comer o brisket, que é o dianteiro do boi, né? Exato. Peito bovino, que é muito gostoso. Ele é difícil de preparar para ficar bom, mas é muito gostoso. É por isso que eu começo às 2 da tarde na NFL e termino às 1 da manhã. Exatamente. Você vai fazendo ali, ó, no low and slow, sabe? Então esse pessoal que tá preparando essas carnes merecem realmente um voto de confiança. Mas uma coisa que eu queria indicar também, o Matheus e Tosca, se vocês me permitirem, é assim, nessa época que não estamos podendo ir no estádio, a gente tem, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, cada vez mais restaurantes e lanchonetes temáticas de esportes, né? Sim. Que você já pode ou ir presencialmente, porque os restaurantes estão abertos, apesar da pandemia, ou pode pedir para delivery. Um deles é o Pitchers, né? O Pitchers é um lugar sensacional, porque eu não estou fazendo propaganda de graça, que não ganho nada deles, não. Mas é um lugar sensacional pela comida, que é boa, os sanduíches, que são muito bons. Eles têm um prato havaiano lá, que é o Locomoco. O Bira pediu semana passada, ele pode até explicar como é que é esse prato. E pelo ambiente, né? O Pitchers, numa das unidades aqui em São Paulo, você pode jogar beisebol lá dentro. Você tem uma batting cage para fazer rebatida, você tem um lugar para arremessar a bola, tem instrutores para te ensinar a arremessar e a rebater. Então, cara, é uma experiência completa. Você leva seu filho lá, ele come, você dá uma aula de beisebol pro menino, né? É uma coisa muito legal. Eu não sei se agora na pandemia eles estão fazendo isso, mas deve voltar em algum momento, né? Então essas lanchonetes temáticas que você tem tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em Nova York, por exemplo, se você gosta de beisebol, pelo menos tem curiosidade, você tem que ir no Foley's. Escreve F-O-L-E-Y. É do lado do Empire State Building. Você vai para Nova York, você vai visitar o Empire State Building. O Foley's está a 50 metros do Empire State Building. É uma lanchonete temática de beisebol que é simplesmente fantástica. Tem artigos de colecionador, bolas assinadas, autografadas, até autógrafo do Baby Ruth tem lá, né? Então você tem que ir nesses lugares temáticos, porque comida e esporte junto, as coisas se completam, mesmo que não seja durante um jogo, né? Sim. Então eu acho que vale a pena. Bira, explica aí o que é o Locomoco. O Locomoco é arroz, mas arroz japonês, né? Gohan, né?
Daí vem um hambúrguer. O hambúrguer deles é bom pra caramba. Só fazendo uma coisa, Gohan, que é o jeito certo de fazer arroz, tá? Não é esse arroz soltinho, não. Vamos deixar isso claro. Pode seguir, Bira, manda ver. Então, eu sou descendente japonês, mas eu sou mais a favor do arroz brasileiro. Então, é Gohan. Daí vem um hambúrguer, e o hambúrguer deles é bom pra caramba. Um ovo frito, mas aquele ovo frito com a gema molinha que quando você dá estoura, ela vai escorrendo pro arroz. E um molho ali, que é um meio que um... É um molho ali de carne ali que fica... Tipo um gravy, né? Como se fosse um gravy do parecido poutine. com o gravy, né? Aqueles molhos que tem pra torta, pro poutine do Canadá, tudo. Isso aí, é bem gostoso. Simples até. Dá pra tentar fazer uma versão simplificada em casa, inclusive, né? Pra quem quiser se aventurar um pouco, dá pra tentar fazer uma versão, mesmo sem conhecer exatamente como que é o sabor do original, sei lá o quê. Mas você consegue fazer uma coisa meio parecida ali, que você vai ter uma noção do que se trata esse prato, que é um prato havaiano, mas tem nessa lanchonete, o Pitchers, aqui em São Paulo, que é uma lanchonete temática de beisebol, tudo que o dono... o The Pitchers, né? Que o dono foi arremessador da seleção brasileira e chegou até a trabalhar lá no restaurante do Alex Atala. A gente tá gravando numa segunda-feira, infelizmente ele tá fechado, mas ele fecha as segundas. Ele fecha as segundas. Amanhã já farei este pedido e marcarei vocês pra gente ver. A propósito, o pessoal do Pitchers vai ter que me pagar o jabá aqui depois, que eu tô fazendo muita propaganda deles. Mas assim, o Pitchers tem um hot dog chamado Dugout, né? Dog Out, na verdade, que é um trocadilho com o Dugout, que é o lugar onde os jogadores ficam no campo de beisebol. Que é o hot dog mais delicioso que eu já comi no Brasil, tá? Olha só, hein? A salsicha é espetacular. Salsicha é espetacular e eles têm um molho com pepino, um molho de creme de leite com pepino. Eu não sei como eles fazem aquele molho, eu só sei que eu odeio pepino, mas eu adoro aquele molho. É a única situação na minha vida que eu como aquilo. Eu saí do armário pro pepino. Olha a frase. Olha que beleza, hein? Bela frase. Olha, já vai entrar nas nossas melhores frases do episódio. Saí do armário pro pepino com esse sanduíche. Estou louco para sair do armário com pepino, né? Vou pedir. Esse me conquistou. Já vendeu pro Já time, vendeu bem. Um pra comer lá quando acabar a pandemia, né? Porque ovinho gema mole, chegar em casa é mais difícil, mas o outro realmente, o hot dog com o pepino que tira as pessoas do armário. Tá aí. Muito bem, senhores. Nosso papo tá muito bom, mas o episódio vai chegando ao fim. Então eu queria que Tosca, Mancha e Bira deem aí um recadinho final pra nossa audiência. Vai lá, Bira. Vai, então, vamos lá. Eu, mais uma vez, agradeço estar aqui nesta parceria, essa dupla de ataque aqui, o Matheus, na verdade. O Matheus joga em todas também. O Matheus é o amendoim deste podcast. Então, eu quero agradecer essa parceria aí. Agradecer também Bira e o Mancha pelas dicas maravilhosas. E eu tô louco para comer um cachorro-quente agora. Muito bem. Você, Bira. Bom, então para pegar até o gancho da frase que eu abri, né? Se você for ao estádio, você já tá saindo de casa, dá um trabalho danado sair pro estádio aqui no Brasil, aproveite, tente explorar algo diferente, né? Tente comer alguma coisa do lugar. Se você tá indo para um lugar diferente, tudo, tente comer alguma coisa que seja típico daquela torcida, daquele clube, daquele estádio, daquele bairro ou daquela cidade, porque vai ser uma experiência diferente. Você vai ter a oportunidade, você emenda 2 passeios num só. Você emenda 2 saídas numa só. Melhor do que, de repente, você sai, depois você volta, passa no fast food, que você já comeu 15 milhões de vezes. E nada contra o fast food. Você pode ir outro dia no fast food, entendeu? Mas já que você já saiu de casa para ir para um estádio, tudo, abre a possibilidade de comer algo diferente. Se você está indo num estádio que você não está acostumado, por exemplo, que você está viajando, quem vai num estádio de futebol, de qualquer esporte, são pessoas locais que torcem para os times daquela cidade, daquele lugar. Então as comidas lá, muitas vezes são as comidas que representam aquelas pessoas. E não é uma comida chique, sei lá o que, é a comida que as pessoas comuns gostam de comer, né? Então aproveite essa oportunidade também. E que no final das contas, se for muito bom, você vai ter uma história para contar. E se for muito ruim, você vai ter uma história para contar. Você vai ter 2. Exatamente. Você vai ter a do hotel depois. Exato. E você, Mancha?
Bom, eu vou vender meu peixe aqui. Por favor. Eu tenho um site, o viajandoporesporte.com, em que eu falo de viagem, de esportes e falo muito de comida. Inclusive tem uma seção lá só dos restaurantes que eu visitei mundo afora, tá? Óbvio que eu tento focar mais em restaurantes temáticos, restaurantes e lanchonetes temáticas de esportes, mas tem outros que não tem nada a ver com esporte, mas que são experiências bacanas e que eu gosto de colocar lá. E eu visitei mais de 30 ou 35 estádios, entre estádios de futebol americano, futebol, beisebol, rugby, arenas de basquete, de hóquei, são uns 30 e tantos estádios que eu visitei, ou em jogo ou em tour. Em quase todos eu falo da comida também, pelo menos eu mostro um pouquinho do que é oferecido como comida lá. Então visitem lá o meu site, é viajandoporesporte.com, é muito fácil. E procurei lá, tem muito de comida, eu sou gordinho, adoro comer. Né? Tem eu tendo aula de comida na Áustria, tendo aula de comida na Rússia. Aliás, eu visitei o Luzhniki, o estádio onde foi a final da Copa do Mundo de 2018, onde foi a abertura da Olimpíada de 1980. E eu sentei na cadeira do Putin. Eu fui investigado. Olha só, essa é uma história legal. Eu fui investigado pelo serviço secreto russo, porque a gente pediu a autorização para visitar o camarote do Putin, então eles fizeram toda uma investigação para ver quem era eu. E aí, depois que viram que eu não era nenhuma ameaça, liberaram para que eu visitasse o camarote do Putin. E então a visita ao estádio Luzhniki também está lá no meu site viajandoporesporte.com. Obrigado, pessoal. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Não, foi maravilhoso. Vocês dois são dois monstros aí do esporte e da comida também, como a gente pode ver. O nosso episódio ficou gigantesco. Eu vou ter que dividir em partes para a nossa audiência poder aproveitar aí, tintim por tintim. Ô, Matheus, posso contar uma última história? Já tá longo isso aqui, mas eu lembrei agora assim, mas porque não tem a ver com estádio, por isso que eu não falei disso, mas a história como a comida e o futebol unem as pessoas. Por favor. Quando eu casei, foi em 2002, tô casado faz tempo já. Eu fui para uma cidadezinha no interior da Itália, no interior da Lombardia, quase na fronteira com a Suíça, que tem 120 habitantes. Eu cheguei com minha mulher assim, o que a gente vai fazer aqui? A gente na verdade pegou o hotel pela internet. A internet naquela época era de escada, tudo tosco, né? Então eu não sabia, não tinha muita noção de onde era o hotel. Eu achava que era perto de Milão, mas não era. Daí a gente foi comer num restaurante do hotel. A única coisa estava aberta. E daí eles o que tem aí? Daí o cara falou, tem nossa especialidade, pizzoccheri della Valtellina. Ele falou lá. Deu para o que tem? Ele falou lá, eu falei, não tem peixe? Eu como, vai. Ele mandou lá. É um prato maravilhoso para se comer no frio, para se vegetariano inclusive, barato, assim, maravilhoso. Virou um prato que eu e minha mulher sempre fazemos no dia dos namorados, aniversário de casamento, a gente sempre faz esse prato. Beleza. Só que daí quando eu tava indo embora, no dia seguinte, eu vi que no escritório do dono lá, o escritório do dono do hotel, é tudo quadro, sei lá, de jogadores italianos ali, ou que jogavam no futebol italiano, na Inter de Milão. Tinha foto dele com o Paulo Rossi, foto dele com o Rummenigge, porque ele era torcedor fanático da Inter e jogadores às vezes ficavam hospedados lá, tudo, nas férias, tudo, né? Daí quando eu voltei pra lá, eu voltei, foi em 2014, e eu voltei pra lá, eu falei, não, eu vou alugar um carro dessa vez, eu quero ir naquele restaurante de novo comer aquele prato, pô. Já levando meu filho, tudo, né? Uhum. Voltamos lá. E eu como tinha muita cachecol de clube, sei lá o quê, né? Mais da Inter de Milão e da seleção italiana, mas tinha tudo. Eu levei o cachecol do Brasil, né? Da seleção. Pra dar pra ele. Eu só contei a história pra ele, tudo. O cara velhinho italiano lá ficou tudo emocionado, tudo. E dei o cachecol pra ele. Daí ele falou assim, eu não aceito presente. Aqui é como um jogo de futebol. A gente troca depois do jogo. Ele pegou um cachecol, ele era fundador de uma torcida organizada da Inter de Milão. Ele me deu o cachecol e eu me tornei membro honorário de uma torcida organizada da Inter de Milão. Nossa, então você vê como o futebol e a comida unem as pessoas. É isso, cara. Acho que é incrível. E o bacana da gente ter essa conversa é que, de uma certa forma, eu chamei vocês dois aqui porque a gente estava fazendo um podcast e um episódio que unia, na verdade, o esporte, né, comida de estádio, com a comida. Mas é muito legal também ter muita gente que é tão apaixonada por comida quanto a gente aqui. Então, espero que seja a primeira de outras participações que vocês iam fazer. A gente fizer episódio especial da Rússia para o Mancha falar dessa história aí, de outras ali dentro, da gente poder falar sobre tantas outras viagens aí que vocês devem ter muitas histórias legais para contar para nossa audiência, viu, galera? Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui,
Não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no @paveupacomepodcast. Conta o que você achou desse programa, interaja com a gente por lá, vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui, até a próxima, tchau!